Fala galera, tudo bem? Estamos aqui para o nosso segundo vídeo de função polinomial do segundo grau, onde nós falaremos sobre vértice máximo e mínimo da função do segundo grau. No nosso primeiro vídeo a gente falou sobre o que era uma função do segundo grau, a sua lei de formação, o seu gráfico, as suas raízes, a análise do discriminante, que é analisar, quantas raízes tem uma função do segundo grau, ok? Então hoje falaremos sobre vértice, vem comigo e bora pro vídeo. Então, vamos lá. Função do segundo grau. O que a gente vai começar falando sobre o vértice? Bem, vamos analisar o seguinte. Uma função, ela pode ter uma parábola com concavidade voltada para cima ou uma parábola com concavidade voltada para baixo. Mas qual o detalhe, galera? Analisa aqui comigo. Se ela vem descendo, descendo, descendo e chega aqui e ela começa a subir, teve um ponto que foi um ponto crítico, um ponto mais embaixo. E esse ponto é o vértice. É onde a parábola ela mudou. Então, por exemplo, uma parábola que tem concavidade voltada para cima, ela desceu, 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 chegou aqui no seu ponto mais baixo, que é o vértice, e começou a subir. Ou uma parábola que tem concavidade voltada para baixo, ela vem subindo, 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 chega no seu ponto mais alto e começa a descer. E esse ponto é o vértice da parábola, beleza, galera? Então, o que é importante você saber, né? Definições formais. Definições formais dizem o seguinte, que o vértice é o ponto crítico da parábola, ou que o vértice é o ponto de inflexão da parábola. Que viagem é essa, velho? Nome feio, né? Nome feio. Mas ponto crítico, ponto de inflexão, ponto onde a parábola muda de monotonicidade. Vários nomes, eu vou colocar todos aqui para você, mas você tem que entender o seguinte, que é aquele ponto mais alto ou aquele ponto mais baixo, dependendo do que vai acontecer. Beleza? Então vamos colocar aqui todos os possíveis nomes, né? Galera, essa última definição, ponto onde a função muda de monotonicidade, é o seguinte, o que é monotonicidade? Monotonicidade de uma função é se ela é crescente ou decrescente. Olha para a parábola. A parábola ela é crescente ou decrescente? Depende. Antes do vértice ou depois do vértice. Então, é nesse ponto onde ela muda, se ela é crescente ou decrescente. Por exemplo, essa parábola aqui da esquerda, ela aqui, ó, ela está sendo o quê? Decrescente. Ela chega no vértice, ela chega no seu ponto crítico, e ela muda de monotonicidade, e ela passa a ser uma função crescente. Ou, se você estiver falando dessa outra parábola, ela é crescente, crescente, ela chega no seu ponto crítico, ela chega no seu vértice, no seu ponto de inflexão, e ela passa a ser o quê? Ela passa a ser decrescente. Então, quando a gente fala que o vértice é o ponto onde a parábola muda de monotonicidade, a gente está falando sobre isso. Eu apaguei aqui, deixa eu ver se eu consigo voltar. Não? Então eu desenho de novo, não tem problema. Beleza, gente? Então, a ideia do vértice é justamente essa, ok? Então, é o ponto mais alto ou o ponto mais baixo da parábola, onde ela está mudando tudo. E é um ponto muito importante, que é muito cobrado em provas de vestibular. Uma outra coisa muito importante sobre o vértice, e eu vou colocar aqui também, é que é pelo vértice que passa o eixo de simetria da parábola. A parábola é uma figura simétrica. O que é a figura simétrica? Que a gente pode dividir ao meio, que um é espelhadinho, um é igual ao outro. Então a gente também pode falar que é pelo vértice que passa o eixo de simetria da parábola. Então vamos escrever isso. Então, galera, esse negocinho que eu fiz aqui de amarelo é o que a gente chama de eixo de simetria. É ele que divide a parábola no meio. Então, o eixo de simetria é
ele passa exatamente pelo vértice, ou seja, o vértice ele muda tudo na parábola e divide ela exatamente no meio. Beleza? Tranquilo? Então, vamos falar agora sobre as coordenadas do vértice. Então, vamos desenhar aqui plano cartesiano e uma parábola qualquer. Beleza, gente? Uma parábola só para efeito de exemplo, ok? Então, o plano cartesiano aqui. E eu vou desenhar aqui em laranja. Laranja não. Vou desenhar aqui em azul escuro uma parábola com concavidade voltada para baixo, mas só para efeito de exemplo, beleza, galera? Então, uma parábola com concavidade voltada para baixo. E vou marcar aqui em vermelho o vértice dessa parábola, ok? Vou marcar o vértice. Galera, de maneira mais simples e mais direta, o que é o vértice? O vértice é um ponto. Pode ver que ali nas outras definições a gente falou ponto crítico, ponto de inflexão, ponto onde a função muda de monotonicidade. Ou seja, o vértice ele é um ponto. Se ele é um ponto, ele tem um x, se projetado aqui, e ele tem um y. Então, a gente fala, né, um x e um y, a gente fala que esse x é o x do vértice e que esse y é o y do vértice. Então é só uma maneira da gente identificar os pontos do vértice, as coordenadas do vértice, porque ele é um ponto muito importante. Então quando a gente fala do x e do y desse ponto, a gente chama de x do vértice e y do vértice. E agora a gente vai falar sobre como descobrir o x e o y do vértice de uma função do segundo grau. Beleza? Então, vamos primeiro pensar no x do vértice. Galera, a primeira coisa que eu quero lembrar é que a parábola é uma figura simétrica. Então, o eixo de simetria passa exatamente pelo vértice. E ele passa exatamente aqui, ó, em cima do x do vértice. Ok? Então, o eixo de simetria ele dividiu essa parábola ao meio. E vamos observar aqui o seguinte, galera. O que é isso aqui? Isso aqui é uma das raízes. E essa aqui é outra. Eu vou chamar essa aqui de x1 e essa aqui de x2. E, gente, aonde está o x do vértice? Bem no meio das raízes. Por quê? Porque como a figura é uma figura simétrica, a parábola, o x do vértice está aqui no meio. Apesar do desenho não ter ficado perfeito, obviamente, mas o x do vértice está bem no meio. Então, primeiro, vamos ver aqui como é que a gente descobre o x do vértice. Então, o que a gente comentou? Que o x do vértice ele está bem no meio das raízes. Como é que eu calculo uma coisa que está bem no meio? Eu faço a média aritmética delas. Então, eu quero saber o x do vértice que está bem no meio das raízes. O que eu vou fazer? Eu vou calcular a média aritmética das raízes. Então, eu vou falar isso. Eu vou falar que o x do vértice é a média aritmética das raízes. Ou seja, como é que a gente escreve isso na linguagem matemática? Eu vou falar que o x do vértice ele é x1 mais x2 sobre 2. Como é que eu tiro a média aritmética de dois números? Eu somo e divido por 2. Então, x do vértice é x1 mais x2 sobre 2. Beleza? Tranquilo? Agora vamos fazer uma segunda análise aqui. A gente já falou que o x do vértice é fazer x1 mais x2 sobre 2. Certo? Mas espera aí, galera. O que é x1 mais x2? O que é x1 mais x2? É a soma das raízes, concorda comigo? Então, espera aí. Se isso é a soma das raízes, eu vou falar que o x do vértice é a soma das raízes dividido por 2. Mas, na última aula, a gente havia falado sobre a soma das raízes. A soma das raízes é a formulinha menos b sobre a. Então, a soma das raízes é menos b sobre a e o x do vértice é a soma sobre 2, então vai ser menos b sobre a sobre 2. Isso aqui dá o quê? Menos b sobre 2a. E a gente chega naquela fórmula tradicional do x do vértice. A gente pode falar que o x do vértice é pela fórmula menos b sobre 2a. É uma outra maneira de você descobrir o x do vértice. Então, como é que você descobre o x do vértice? Você tem duas maneiras. A primeira maneira é descobrir as raízes e somar as raízes e dividir por 2, ou você faz direitinho a fórmula que o x do vértice é menos b sobre 2a. Então, vamos marcar aqui só.
Beleza? Então, só recapitulando, o x do vértice eu posso fazer a média das raízes, ou seja, descubro as duas raízes, somo e divido por 2, ou eu faço a fórmula menos b sobre 2a. E o y do vértice? Como é que a gente faz para descobrir o y do vértice? Galera, pensa aqui comigo, vamos voltar aqui. Toda vez que eu coloco um valor de x no buraco da função, o que eu encontro? Eu boto o valor de x no buraco da função, eu encontro a imagem desse valor. Eu encontro um y. Eu boto um x no buraco, eu encontro um y. Eu coloco um x, eu encontro um y. Eu coloco um x do vértice, eu vou encontrar o quê? O y do vértice. Ah, vá, é mesmo? Ah, te peguei. Então, peraí. Se eu quero descobrir o y do vértice, é só fazer o quê? É só colocar o x do vértice no buraco da função. E eu vou escrever isso. Eu vou escrever primeiro de maneira formal que o y do vértice é a imagem do x do vértice. O que eu quero dizer quando eu digo que o y do vértice é a imagem do x do vértice? Eu simplesmente quero dizer que para eu descobrir o y do vértice, basta colocar o x do vértice no buraco da função. Ou seja, se eu quero descobrir o x do vértice, se eu quero descobrir o y do vértice, eu coloco o x do vértice no buraco da função. Então, na linguagem matemática, eu vou falar assim, ó, que o y do vértice é o f do x do vértice. Ou seja, é só pegar o x do vértice e colocar no buraco da função. Beleza? Mas vamos desenvolver isso. Qual é a forma geral da função de segundo grau? A função de segundo grau é f de x, que é igual a ax² mais bx mais c. É isso a função de segundo grau, certo? Então, o que eu quero descobrir? Eu quero descobrir o y do vértice. E o que a gente sabe? Que o y do vértice é f de x do vértice, certo? Mas o que é o x do vértice? É menos b sobre 2a. Então, o y do vértice vai ser f de menos b sobre 2a. Então, vamos colocar menos b sobre 2a no buraco da função, que a gente vai descobrir o y do vértice. Então, o y do vértice vai ser a vezes menos b sobre 2a elevado ao quadrado, mais b vezes menos b sobre 2a, mais c. Ok? Vamos desenvolver essa coisa feia. Isso vai ficar igual a quê? A vezes menos b sobre 2a ao quadrado fica b ao quadrado sobre 4a quadrado. Agora, vamos botar mais ainda não. Mais b vezes menos b sobre 2a fica menos b ao quadrado sobre 2a mais c. Beleza? Então agora vamos simplificar o que der para simplificar aí. Ó. Vou simplificar esse a com 1 dos quadrados e é tudo que eu consigo simplificar. Então eu fico com a seguinte expressão. B ao quadrado sobre 4a menos b ao quadrado sobre 2a mais c. Ok? E vamos colocar tudo isso sobre a mesma fração. Então isso aqui vai ficar assim, ó. Todo mundo, o denominador comum entre 2a, 4a e 1 é 4a. Então vai ficar assim, ó. B ao quadrado, porque 4a dividido por 4a, 1 vezes b quadrado, b quadrado. 4a dividido por 2a, 2 vezes menos b quadrado, menos 2b quadrado, e 4a dividido por 1, 4a vezes c, mais 4ac. Então, olha o que a gente tem aqui, ó. b quadrado menos 2b quadrado fica menos b quadrado mais 4ac sobre 4a. Galera, o que é menos b quadrado mais 4ac? Vamos lembrar aqui, o que é o discriminante da função? O delta. Não é b quadrado menos 4ac? O que a gente tem aqui? O que a gente tem aqui, ó? Menos b quadrado mais 4ac. Isso não parece o discriminante, só que com sinal trocado, gente? Não parece o discriminante com sinal trocado? E é porque é mesmo. Então, vou falar que isso aqui é a mesma coisa que o discriminante delta com sinal trocado, menos, sobre 4a. Peraí, qual a conclusão que eu chego? Eu chego à conclusão de que o y do vértice é igual a menos delta sobre 4a, que é aquela formulinha tradicional do y do vértice. Menos delta sobre 4a. Ou seja, tudo isso só para a gente provar. Era só o que eu queria mesmo, galera. Eu só queria provar a fórmula do y do vértice. Beleza? Então, quantas maneiras eu tenho de descobrir o y do vértice? Duas. A primeira delas,
eu descubro o x do vértice e coloco no buraco da função, e a segunda delas, eu simplesmente uso a fórmula y do vértice igual a menos delta sobre 4a. Beleza? Então vamos agora fazer um exemplo. Então, vamos fazer essa questão aqui da PUC. E aqui eu já vou fazer um comentário que vai ser um spoiler do que vai vir para frente. Então, ele dá aí uma função e ele quer saber o ponto extremo v. Gente, se ele está falando aqui de ponto extremo, é sinônimo de quê? É sinônimo de ponto crítico. Então, se ele está falando disso, ele está pedindo o que da função? Ele está pedindo o vértice. E ele deu até a dica para a gente aqui, ó, com a letra V. Né? Ele deu até a dica para a gente. E a função que ele quer que a gente descubra esse ponto extremo é essa função aqui. A primeira coisa que eu preciso comentar, galera, a gente já falou o seguinte, que o vértice ele pode estar, né, de dois jeitos aqui, dependendo da parábola. Se a parábola tem uma concavidade voltada para baixo, o vértice está aqui embaixo, ele é o ponto mais baixo da parábola, não é isso? Se ele é o ponto mais baixo da parábola, ele é um ponto o quê? Mínimo. Então, quando o ponto mínimo acontece? Ele acontece quando a parábola tem concavidade voltada para cima. E isso acontece quando o A ele é positivo. Ok? E quando que uma parábola ela tem um ponto máximo? Né? O vértice ele indica um ponto máximo da parábola. Bem, ele indica um ponto máximo nessa situação aqui, quando a parábola tem concavidade voltada para baixo. E quando é que uma parábola tem concavidade voltada para baixo? Quando A ele for negativo. Então, o que a gente já consegue visualizar? A gente olha para o A da função. O A dessa função aqui não aparece, mas ele é o número 1. O número 1 é um número positivo. Se é positivo, a parábola tem concavidade voltada para cima, e se ela tem concavidade voltada para cima, significa que essa função ela admite um ponto o quê? Um ponto mínimo. Então, quem é que a gente já elimina das alternativas? As que falam que tem um ponto máximo. Eu elimino a letra A, eu elimino a letra C. Por quê? Porque a parábola ela admite um ponto mínimo. Ou seja, não é esse caso aqui. O dessa questão é esse caso aqui. E aí sobram 3 alternativas. E agora a gente vai ter que calcular as coordenadas do vértice. Ok? Então, a gente tem algumas maneiras de calcular. Vamos a elas. Beleza? A primeira é a que a galera gosta muito de usar. É a fórmula. Então, vamos fazer aqui o x do vértice. Usando a fórmula menos b sobre 2a. Vamos analisar aqui quem é o a dessa função. O a dessa função é 1, como a gente já tinha visto. O b é menos 6 e o c é 8. Beleza? Então, x do vértice é menos b sobre 2a. Como é que vai ficar o x do vértice aí? Então, vai ficar menos 6, ou seja, trocar o sinal do b, sobre 2 vezes 1. Então, o x do vértice vai ficar 3 sobre... Perdão, já dei a resposta, né? Vai dar 6 sobre 2, que dá 3. Ok? E o y do vértice, galera? O y do vértice, abogado, eu gosto de usar a fórmula. Então, beleza. Vamos usar a fórmula. Eu, nesse caso, eu não usaria. Mas, já que você gosta, vamos usar primeiro a fórmula. Então, o y do vértice, a fórmula é menos delta sobre 4a. Então, vamos descobrir o delta dessa função primeiro. Então, como é que vai ficar o delta? Delta é b ao quadrado menos 4ac. Então, o delta vai ficar menos 6 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes 8. Então, o delta vai ficar 36 menos 32, e o delta dá 4. Então, como é que vai ficar o y do vértice aí? O y do vértice vai ficar menos delta, então menos 4 sobre 4a, sobre 4 vezes 1. Isso vai dar menos 4 sobre 4, que dá menos 1. A conclusão que a gente chega, então, é que o vértice é 3 e menos 1, o que torna correta a alternativa letra E. 3 e menos 1. Beleza, gente? Qual seria um outro jeito de fazer essa questão? Um outro jeito de fazer essa questão, por exemplo, para achar o y do vértice, seria o seguinte: você já não sabe o x do vértice? Você coloca 3 no buraco da função. Então, faz como exercício. Pega 3 e coloca no buraco dessa função e vê quanto é que você encontra. Você vai encontrar com certeza menos 1. Ok? E um outro jeito de achar o x do vértice seria descobrindo as raízes dessa função, que aí é um caminho mais longo. Ok? Então, já falamos sobre o vértice, como achar o x do vértice, como achar o y do vértice. Vamos falar agora sobre o máximo ou mínimo da função, que a gente já teve um comentário aqui, mas agora a gente vai oficializar. Galera, como nós havíamos comentado no exercício,
A parábola ela pode ter concavidade voltada para cima ou ela pode ter concavidade voltada para baixo. Quando ela tem concavidade voltada para cima, o vértice está aqui embaixo. Então, como nós já dissemos, o vértice é um valor mínimo. Por quê? Porque ele é o ponto mais baixo da parábola. Então, ele é um valor mínimo, ok? E o que é esse valor mínimo? Nossa, está muito feio isso aqui, vamos fazer de novo. Ele é um valor mínimo. Isso significa, isso acontece, na verdade, quando o a da função ele é maior do que zero, porque quando é maior que zero, a parábola tem concavidade voltada para cima. E quando a parábola tem concavidade voltada para baixo, o vértice é o ponto mais alto, então ele é um ponto máximo. E quando isso acontece? Isso acontece quando o a, né, quando o a é um número menor do que zero. Ok? Nossa, está muito feio. Deus do céu, quando a é menor do que zero. Beleza? Então, o vértice ele indica um ponto de máximo ou um ponto de mínimo. Quando que ele indica um ponto de mínimo? Quando a parábola tem concavidade voltada para cima. E quando ele indica um ponto de máximo? Quando a parábola tem concavidade voltada para baixo. Beleza? E o que o x do vértice e o y do vértice significam dentro dessa brincadeira? Então, vamos falar sobre isso. Primeiro, vamos comentar sobre o x do vértice. Beleza? O que é o x do vértice? O x do vértice é quem gera o valor máximo ou mínimo. Gente, valor é imagem. Valor máximo ou valor mínimo é imagem mais alta e imagem mais baixa. O y é sempre uma imagem. Então, o y que vai ser o valor máximo ou mínimo, como nós vamos escrever aqui. E o x do vértice? O x do vértice é aquele valor que eu coloco no buraco da função para encontrar o máximo ou mínimo. Peraí, se ele é o valor que eu coloco no buraco da função para encontrar o máximo ou mínimo, eu vou colocar assim, que o x do vértice é quem gera o máximo ou mínimo da função. Ou seja, galera, o x do vértice é aquele cara que eu coloco no buraco da função para encontrar o valor máximo ou mínimo. Como é que as questões cobram isso? Ela vai falar assim, quando acontece o máximo ou mínimo? Ele não está perguntando qual é o máximo ou mínimo, ele está perguntando quando acontece. Quando a questão te perguntar quando o máximo ou mínimo é atingido, ela está te pedindo x do vértice. Então eu vou escrever aqui, numa linguagem coloquial, né, que é o que a questão te pede, como que ela te pede? Ela te pede quando acontece o máximo ou mínimo. Beleza? Então, quando a questão te pedir isso, quando o máximo ou quando o mínimo acontece, ela está te pedindo para descobrir o x do vértice. E a gente vai fazer um exemplo já já que vai deixar isso bem claro, ok? E o y do vértice? O y do vértice, ele é o valor máximo ou mínimo da função. Y é imagem. Se o vértice me indica um ponto máximo ou mínimo, significa que o y desse ponto é a maior imagem que a função pode atingir, ou a menor, caso ela tenha uma parábola com concavidade voltada para cima. Então, o y do vértice é a maior imagem ou a menor imagem da função. Então, eu vou falar que o y do vértice é o valor máximo ou mínimo da função. Beleza? Para! Para! Chata! Chata! Beleza? E quando que a questão te pede o y do vértice? Quando ela te perguntar qual é o maior valor da função. Ele vai falar assim, qual é o valor máximo que a empresa atinge? Qual é o ponto mais alto que esse negócio vai atingir? Então, quando ele te perguntar qual é o valor máximo, vai ser quando ela está te pedindo o x do vértice. Beleza até aqui, galera? Então, o x do vértice ele vai ser quem origina o valor máximo ou mínimo e o y do vértice ele é o valor máximo ou mínimo. Vamos praticar isso agora fazendo um exercício. Então, vamos fazer essa questão aqui, ok? Um gerador é um tipo de aparelho que transforma algum tipo de energia em energia elétrica. A potência P que um gerador lança em um determinado circuito é medida em watts. Para um determinado gerador, temos que a potência P é dada pela função P de I é igual a 20i menos 5i quadrado, na qual I é a intensidade da corrente elétrica que atravessa o gerador, medida em amperes. Em relação ao gerador citado, determine. Então, galera, peraí. A função é a função P
que depende da variável i. É como se o i fosse o x. O que é o p? O p é a potência. E o que é i? É a intensidade. Então, a potência vai depender da intensidade. As potências são as imagens e as intensidades são os valores do domínio, são os valores de x. Ok? Então, i é o x, p é o y. Ok? Essa é a análise que a gente faz. Vou até escrever aqui. Né? P é o y e I é o x. Ok? Então, vamos fazer essa questão aí. O que a letra A está nos pedindo? A letra A ela está dizendo o seguinte: a intensidade em amperes da corrente elétrica para que a potência do gerador será a maior possível. Olha só, ele me perguntou qual foi a maior potência do gerador? Não, olha o que ele está pedindo. Ele quer a intensidade para a qual a potência do gerador será a maior possível. Ele não me perguntou qual é a maior potência. Ele quer saber qual é a intensidade que eu coloco no buraco dessa função que vai me dar a maior potência. Então ele não me pediu qual a maior potência, ele pediu quando ela ocorre. Qual é a intensidade que gera esse maior valor. Então essa questão ela está me pedindo o quê? Ela está me pedindo o x do vértice. Beleza? E como é que a gente vai descobrir o x do vértice? Fazendo ou a fórmula ou encontrando as raízes. Eu prefiro, nesse caso, como ele está pedindo só o x do vértice, fazer pela fórmula. Então, o x do vértice vai ser menos b sobre 2a, menos b sobre 2a, e vamos olhar aqui. Quem é o b dessa função? Gente, vamos falar aqui, ó, o a dessa função é menos 5, porque é o número que multiplica o quadrado, e o b é 20. Então, o x do vértice vai ser menos b, então vai ser menos 20 sobre 2a. Então, sobre 2 vezes menos 5. Beleza? Então, o x do vértice ele vai ser menos 20 sobre menos 10, que dá 2. O x do vértice é 2. Galera, o que significa um x do vértice igual a 2? Significa que a intensidade 2 gera a maior potência que esse gerador pode fazer. Então, quando eu coloco 2 no buraco da função, eu vou ter a maior imagem possível. Ok? Ainda não sei quanto que é essa maior imagem, mas eu sei que se eu colocar 2, eu encontro. Ok? Tranquilo? Né? Então, né, são 2 amperes aí a unidade. E vamos para a letra B. O que a letra B está pedindo? A letra B está pedindo o seguinte: a potência máxima em watts que esse gerador irá lançar no circuito. Agora, veja, ele é bem direto. Então, olha só, quando a pergunta é mais longa, qual a intensidade para gerar a potência? É que nem a letra A. É uma questão mais longa, uma coisa mais longa. Quando o pedido for longo, normalmente é x do vértice. O y do vértice ele é direto. Qual é a potência máxima? Qual é o valor máximo? Que é o que está escrito aqui, ó. Qual é a potência máxima? É simplesmente o que ele quer. Então, ele quer nessa questão o y do vértice. Como é que a gente acha o y do vértice? Duas maneiras. Pela fórmula, menos delta sobre 4a, ou colocando o x do vértice no buraco da função. Mas como nós já sabemos o x do vértice, vamos fazer por esse caminho. Não vamos usar a fórmula, não. Vamos colocar o x do vértice no buraco da função. Então, o y do vértice vai ser p de quanto? P de x do vértice. Isso vai ser p de 2. Então, como é que vai ficar P de 2? Vai ficar 20 vezes 2 menos 5 vezes 2 ao quadrado. Isso vai ser igual a 20 vezes 2, 40, menos 5 vezes 4. Isso vai ficar 40 menos 20, que dá 20 watts. E essa, é a maior potência que esse gerador consegue fazer. Ok, galera? Então, aí demos um exemplo de quando que a questão vai te pedir x do vértice e y do vértice, e só tem um jeito de ficar bom nisso, gente. Praticando. Só tem um jeito de você ficar fera nesse assunto, que é fazer exercício. Ok? Então, com isso, a gente termina a parte teórica de função do segundo grau. Qualquer dúvida, manda mensagem para mim, bota aí nos comentários do vídeo, me manda um sinal de fumaça, que eu dou um jeito de te ajudar. Beleza, galera? Então, esse foi mais um vídeo da nossa série de funções. Fico por aqui e grande abraço. Valeu, tchau, tchau.